Quando o Dr. Hughlem chegou a Austin e eu fui buscá-lo no aeroporto, ele imediatamente começou a fazer perguntas a respeito da minha vida. O livro que você escreveu sobre a sua vida mostra que você fez várias coisas para encontrar a paz. Começou ele. Qual delas realmente funciona? Pensei um pouco no assunto e respondi que todos os métodos tinham valor, mas que talvez o processo da opção fosse o mais útil e confiável. Expliquei que é uma maneira de questionar as convicções para descobrir o que é genuíno. Quando você questiona as convicções, o que resta? O que resta? Repeti. O que resta é uma transparência a respeito da escolha. De onde vem essa transparência? Perguntou o Dr. Hughlem. Eu não sabia ao certo onde ele queria chegar. Por que uma pessoa pode ser rica e ainda assim ser imbecil? Indagou ele de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Eu queria explicar que a riqueza e a imbecilidade não são exclusivas. Não existe nada escrito que diga que somente os anjos são ricos. Talvez a pessoa antipática seja clara a respeito do dinheiro, de modo que ela pode ser rica e mesmo assim ser idiota, mas não consegui encontrar as palavras certas naquele momento. Não tenho a menor ideia, confessei. Não creio que precisemos mudar a nossa personalidade para ser ricos. Basta termos convicções que aceitem a riqueza. De onde vêm essas convicções? Perguntou ele. Por ter participado do treinamento do Dr. Hughlem, eu sabia o suficiente para responder. São programas que as pessoas adquirem com a vida. Uma vez mais, ele mudou de assunto dizendo que eu sou realmente um autor convincente. Ele estava começando a considerar a ideia de que eu escrevesse um livro a respeito do Ho'oponopono. Você está pronto para que eu escreva um livro agora? Perguntei. Vamos ver o que acontece no fim de semana, respondeu ele. Por falar nisso, como vamos organizar o jantar? Perguntei. Eu sempre queria controlar a situação para ter certeza de que me sairia bem e as pessoas receberiam o que desejavam. Eu nunca planejo, respondeu o Dr. Hughlem. Confio na divindade. Mas quem vai falar primeiro? Você ou eu? E você tem uma apresentação que quer que eu leia para você? Vamos ver, respondeu ele. Não faça planos. Isso me deixou pouco à vontade. Gosto de saber o que esperam de mim. O Dr. Hughlem estava me fazendo pisar no escuro, ou talvez na luz. Eu não tinha certeza na ocasião. Ele prosseguiu dizendo a coisa mais sábia que eu já tinha ouvido até então. O que nós, seres humanos, não temos consciência na nossa existência de momento a momento é de uma constante e incessante resistência à vida, começou ele. Essa resistência nos mantém em um constante e incessante estado de afastamento da nossa identidade própria e da liberdade, da inspiração e, acima de tudo, do próprio divino Criador. Em poucas palavras, somos pessoas deslocadas que vagamos sem rumo no deserto da nossa mente. Somos incapazes de prestar atenção ao preceito de Jesus Cristo. Não resistais. Não temos consciência de outro preceito. A paz começa comigo. A resistência nos mantém em um estado permanente de ansiedade e empobrecimento espiritual, mental, físico, financeiro e material, acrescentou o Dr. Hughlem. Ao contrário de Shakespeare, não temos consciência de que nos encontramos em um constante estado de resistência em vez de fluxo. Para cada partícula de consciência que experimentamos, pelo menos 1 milhão se refreia inconscientemente, e essa partícula de consciência é inútil para a nossa salvação. A noite prometia ser fascinante. Ele pediu para ver a sala onde haveria o jantar. Era um grande salão de festas no último andar de um hotel no centro de Austin, no Texas. A gerente foi delicada e nos deixou entrar na sala. O Dr. Hughlem perguntou-lhe se ela poderia nos deixar a sós no recinto. Ela concordou e se retirou. O que você está percebendo? Ele me perguntou. Olhei em volta e disse: o tapete está precisando de uma limpeza. Que impressões você está recebendo? Perguntou ele. Não há nada certo ou errado. Você talvez sinta uma coisa diferente do que eu estou sentindo. Procurei então relaxar e me concentrar no momento. De repente, senti um grande movimento, um cansaço, uma escuridão. Eu não tinha certeza do que era ou do que significava, mas expressei o que estava sentindo para o Dr. Hughlem. A sala está cansada, comentou ele. As pessoas entram e saem e nunca a amam. Ela precisa ser reconhecida. O pensamento era um pouco estranho. Uma sala é como uma pessoa? Ela tem sentimentos? Bem, seja lá o que for. A sala está dizendo que se chama Sheila. Sheila? A sala tem nome? Sheila deseja ser reconhecida. Eu não sabia bem como responder a isso. Precisamos pedir permissão para realizar aqui o nosso evento, declarou o Dr. Hughlem. Estou perguntando a Sheila se ela está de acordo. O que ela está dizendo? Perguntei, sentindo-me um pouco tolo ao fazer a pergunta. Ela está dizendo que concorda. O Dr. Hughlem passou a dar explicações. Certa vez eu estava conversando com as cadeiras de um auditório enquanto me preparava para uma palestra e perguntei a elas: deixei escapar alguém? Alguém tem um problema que eu precise resolver? Uma das cadeiras respondeu: um
cara que estava com problemas financeiros ficou sentado em mim durante um seminário anterior e agora estou sentindo simplesmente exausta. Assim, fiz uma limpeza em relação àquele problema e pude ver a cadeira se endireitando. Em seguida, ouvi o seguinte: ok, estou pronta para lidar com a próxima pessoa. O Dr. Hughlem agora estava falando com cadeiras. De alguma forma, eu deixei a minha mente aberta a ouvir mais a respeito desse processo em comum, e ele continuou a explicar. O que na realidade tento fazer é ensinar a sala. Eu digo a ela todas as coisas que ela contém. Vocês querem aprender a fazer Ho'oponopono? Afinal de contas, vou partir em breve. Não seria bom se vocês pudessem realizar esse trabalho sozinhas? Algumas dizem que sim, outras que não, e outras ainda retrucam dizendo: ah, estou cansada demais. Lembrei-me de que muitas culturas da antiguidade consideravam todas as coisas como estando vivas. No livro de Jim Patch, explica que os lugares frequentemente têm energias bloqueadas. Não seria louco demais imaginar que salas e cadeiras têm sentimentos? Era sem dúvida uma ideia que expandia minha mente. Se a física estiver certa no que afirma, ou seja, que tudo que percebemos como sólido é formado apenas por energia, então falar com salas e cadeiras talvez possa ser uma maneira de reorganizar essa energia em uma forma nova e mais harmoniosa. Mas as cadeiras e as salas estão de fato respondendo às nossas perguntas? Eu não estava realmente pronto para isso naquela ocasião. O Dr. Hughlem olhou pela janela e contemplou a silhueta dos prédios contra o céu. Os enormes edifícios, a Assembleia Legislativa e o horizonte pareceram belos para mim, mas não para o Dr. Hughlem. Vejo lápides, declarou ele. A cidade está repleta de mortos. Olhei pela janela, mas não vi os túmulos, nem os mortos. Avistei uma cidade. Uma vez mais, estava descobrindo que o Dr. Hughlem usava os dois lados do cérebro em todos os momentos, de modo que conseguia ver as estruturas como metáforas e descrevê-las enquanto as divisava. Mas eu não. Eu estava adormecido nos meus sapatos, de olhos abertos. Permanecemos na sala do hotel durante talvez meia hora. Até onde eu podia dizer, o Dr. Hughlem andou de um lado para o outro fazendo uma limpeza na sala, pedindo perdão, amando Sheila e purificando, purificando e purificando. Em determinado momento, ele deu um telefonema, disse à pessoa do outro lado da linha onde ele estava, descreveu o local e pediu que a pessoa desse as suas impressões. Ele pareceu estar obtendo uma confirmação das suas próprias impressões. Depois que ele desligou, nós nos sentamos em uma das mesas e conversamos. A minha amiga está dizendo que esta sala permitirá que realizemos aqui o nosso jantar desde que a amemos, me disse ele. Como podemos amá-la? Diga simplesmente para ela: eu te amo, respondeu ele. Parecia tolo dizer eu te amo para uma sala, mas fiz o melhor que pude. Eu já tinha aprendido que não precisamos efetivamente sentir eu te amo para que isso funcione. Basta pronunciar as palavras. Foi o que fiz então. Depois que repetimos a frase algumas vezes, começamos efetivamente a sentir amor. Depois de alguns minutos de silêncio, o Dr. Hughlem pronunciou mais palavras de sabedoria. Aquilo em que acreditamos individualmente, memórias ou inspirações, exerce um impacto imediato e absoluto em tudo que existe, dos seres humanos aos reinos mineral, vegetal e animal, disse ele. Quando uma memória é convertida em zero pela divindade em uma única mente subconsciente, ela é convertida em zero em todas as mentes subconscientes, em todas elas. Ele fez uma pausa antes de prosseguir. Assim, Joseph, o que acontece na sua alma de momento a momento, acontece em todas as almas no mesmo momento. É maravilhoso perceber isso. Mais maravilhoso, contudo, é compreender que você pode apelar para o Divino Criador e pedir que ele elimine essas memórias da sua mente subconsciente e substitua-as na sua alma e na alma de todas as pessoas, por pensamentos, palavras, realizações e ações da divindade. Como responder a isso? Tudo que consegui pensar foi: eu te amo. Uma refeição com o divino. Mais de 70 pessoas compareceram ao jantar com o Dr. Hughlem e comigo. Eu não imaginara que o interesse nesse mestre fora do comum pudesse ser tão grande. Recebemos pessoas em Austin vindas do Masca, de Nova York e de outros lugares. Nunca consegui entender por que todas vieram. Algumas estavam curiosas, outras eram fãs dos meus livros, como The Attractor Factor, e queriam dar o passo seguinte comigo. Ainda assim, eu não sabia o que dizer, não sabia por onde começar. O Dr. Hughlem parecia estar bem à vontade, seguindo o fluxo. Na mesa em que ele jantou, todos se agarravam a cada palavra que ele dizia. A experiência que se segue é da minha amiga Cindy Cashman, que, por sinal, pretende ser a primeira pessoa a se casar no espaço cósmico. Era sábado, 25 de fevereiro de 2006. Dirigi-me ao centro da cidade em Austin para ouvir a palestra do Dr. Hughlem. Sentei-me ao seu lado no jantar. A mensagem dele é que devemos ser 100% responsáveis. Presenciei algumas poderosas mudanças de energia. Uma senhora que estava sentada
sentada na nossa mesa não parava de culpar um homem por não ter telefonado para o hospital quando ela teve um ataque de asma. O Dr. Hewlett fez uma pausa e disse: "Estou apenas interessado em você e ouvi que você precisa beber mais água, o que será benéfico para a sua asma." A energia da mulher mudou imediatamente da culpa para a gratidão.